Good morning, ladies and gentlemen. Bom dia a todos. É com muita satisfação que eu estou aqui com vocês hoje para mais um ótimo webinar promovido pela Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil, nossa querida Britjam. Obrigado a todos por tuning in e nos acompanhando. Hoje temos um tema muito importante, pertinente e muito falado nos dias atuais. ESG é o futuro sustentável do agronegócio, oportunidades e desafios. E fico mais feliz ainda abrir esse evento para dois motivos adicionais. O webinar está sendo liderado pela filial Paraná, que coordena o Comitê de Agro. Isso faz bastante sentido, pois o Estado dispensa apresentações como uma superpotência de agro no Brasil e no mundo, e também porque temos como palestrante hoje, não somente uma autoridade nacional no tema, mas uma grande amiga minha. E tenho certeza que vão gostar bastante do evento de hoje. Para você ter uma ideia, para contextualizar um pouquinho, o Paraná já é considerado o estado mais sustentável no Brasil e maior produtor de energia limpa. A exportação do sector agropecuário paranense atingiu mais de 30 milhões de toneladas no ano passado, ajudando a impulsionar o maior resultado da história do estado. Isso representa um aumento de mais de 40% em comparação com o ano anterior. Em termos de PIB, o sector agro cresceu 27%. E para continuar crescendo, sustentabilidade com certeza será um fator-chave. Por isso que o webinar de hoje é tão importante. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dar meus agradecimentos aos associados mantenedores da Britjam, cujas marcas estiveram amplamente divulgadas no slide de abertura, ao James Bell e Giovanni Araújo, presidente e vice-presidente do Comitê de Agronegócios da Britjam, também a ilustre convidado, Fabiana Campos Romanelli, diretor de ESG do sistema FAEP-SENA, e a toda a audiência que nos acompanham hoje e também que vão assistir a gravação do webinar depois. Agora, falando um pouquinho sobre Britjam, a Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil atua no Brasil há mais de 100 anos, sendo o mais relevante fórum de comunidade empresarial e governamental no Brasil, reunido para incremento do comércio, investimentos, serviços e relacionamentos bilaterais. Temos a atuação nacional e filiais no Paraná, que lidera essa conversa hoje, além de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Reunimos na Câmara grandes investidores britânicos no Brasil, dos mais diversos setores da economia, além de empresas brasileiras que se engajam nas relações Brasil-Reino Unido. A Câmara atua através de 13 comitês temáticos, sendo dois deles sobre guarda-chuva da filial do Paraná, agronegócio e tecnologia, além de cobrir os temas de capital humano e educação, comércio e investimentos internacionais, economia e finanças, energia, infraestrutura, legal, tributário, regulatório, meio ambiente e sustentabilidade, mineração, saúde e defesa e riscos e seguros. E também junto à Comissão Consultiva de Advocacy, em temas prioritários nas frentes de questões climáticas, tributárias e regulatórias. Todas as atividades que realizamos seguem e reforçam a missão da Britjam de promover os negócios bilaterais Brasil-Reino Unido, atuando para que haja ambientes empresariais e sociedades diversos, prósperos e sustentáveis, servindo os associados e contribuindo para o crescimento do comércio, indústria, serviços e investimentos. E convido a todos a visitar o site da Britjam, www.britjam.com.br e participem dos próximos eventos da Câmara. Fiquem por dentro das novidades também. Agora, um pouquinho de housekeeping sobre a dinâmica do webinar de hoje. O evento está sendo transmitido ao vivo através do Zoom e também no canal da Britjam no YouTube. O webinar de hoje terá a exposição da convidada e depois um espaço livre para perguntas da audiência. As perguntas somente podem ser enviadas através da ferramenta Q&A da plataforma Zoom. Não serão consideradas perguntas feitas no YouTube, porque essa interação é exclusiva para aquelas que estão no Zoom. O acesso à plataforma é gratuito, pode ser feito através do próprio link disponibilizado no chat do YouTube. Ao perguntar, a gente só peça a gentileza de mencionar o nome da empresa antes da pergunta para fins de identificação. A gente vai ter uma curadoria das perguntas realizadas e visto que a restrição de tempo, desde já pedimos desculpas para perguntas que eventualmente não sejam abordadas ou respondidas, mas de qualquer forma vamos sempre buscar pick-up nas perguntas depois para continuar as conversas.
Agora, without much further ado, eu gostaria de apresentar a nossa palestrante fantástica hoje, a Fabiana Campos Romanelli, possui doutorado em Ciências pela Universidade Federal de São Carlos e Universidade de Aveiro, Portugal. Ela tem ampla experiência em gestão de projetos, gestão educacional, gestão de conhecimento, estudos de tendências de futuro, perspectiva e planejamento estratégico, roadmapping cenários, gestão para sustentabilidade e elaboração de relatórios ESG, tendo atuado nessas áreas nas seguintes instituições: Federação de Indústrias do Estado do Paraná, a FIEP, a Secretaria de Estado da Educação no Paraná, CS Bioenergia, que é uma empresa e também uma empresa de saneamento do Paraná, a Sanepar, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Atualmente exerce a função de diretora de ESG do sistema FIEP-SENA e atua como professor universitário em disciplinas relacionadas à gestão e sustentabilidade ESG. Ou seja, a gente realmente tem uma autoridade nacional no nosso tema de hoje. Fabiana, muito prazer em ter você conosco hoje. A floor is yours. Thank you. Good morning. Bom dia. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Como o Adam falou, somos amigos, já atuamos em diversos projetos conjuntos que dizem respeito aos interesses do Estado do Paraná. Sempre um privilégio, Adam, poder estar contigo, e agradeço a oportunidade, então, de compartilhar o que a gente tem feito nas práticas ESG, aqui no estado do Paraná, e um pouquinho do que a gente entende como sendo desafios e as oportunidades para o setor. Entendemos que o tempo talvez não seja o suficiente para todo mundo que tiver pergunta, mas desde já, no final eu vou disponibilizar o meu e-mail, o número de WhatsApp, para que a gente possa compartilhar as informações. Eu vou compartilhar aqui, então, a minha apresentação para conversar um pouquinho com vocês. Qualquer problema, por favor, eu peço que vocês me alertem. Então, o objetivo hoje é compartilharmos um pouquinho do futuro sustentável do agronegócio. Quais são os desafios e, principalmente, as oportunidades que a gente tem. Sempre que a gente faz uma interação pessoal, uma interação presencial, eu pergunto, né? O que é ESG? O que é que vocês sabem de ESG? Então, muita gente acha que ESG é uma modinha, outros acham que é uma fase que veio, vai passar. É mais uma coisa que a gente, enquanto empresa, sociedade, setor educacional, vai ter que aprender. Enfim, mas de fato, o que é, né, o ESG? Para compartilhar um pouquinho com vocês de onde surge o ESG, eu trouxe uma linha do tempo bem visual e didática, que ela começa, quando a gente começa lá no início do século XX a falar de que a gente precisa apoiar e ajudar instituições e empresas que tenham mais recursos a apoiar o desenvolvimento local, regional dos seus países, das suas comunidades. Num primeiro momento surge muito como filantropia, né? Que é o ato de ajudar o próximo, a gente convoca quem tem mais condições de ajudar quem tem menos, como é que a gente faz, de que maneira a gente caminha. Em 1987 surge o primeiro conceito de sustentabilidade, com o Triple Bottom Line, né, no relatório de Brundtland, a gente lança ali como é que a gente tendo um pilar ambiental, um pilar social, pautados pela economia que precisa girar e acontecer, como é que a gente faz essa engrenagem se conectar e avançar para que possamos ter todas as possibilidades econômicas que se desenham para um país e as suas comunidades, e como é que a gente usufrui de tudo isso, permitindo que as gerações que virão depois de nós também possam usufruir. Então, esse é o princípio básico de quando surge o primeiro conceito lá em 1987. Em 89, surge um conceito muito interessante, que é o investimento social privado, onde a gente começa a fazer mobilização. Aqui no Brasil, inclusive, é feito uma grande comunidade, que existe até hoje, para congregar empresas que entendam que, de forma planejada, monitorada e sistemática, a gente possa ter iniciativas sociais, ambientais, de interesse público. Então, como é que a gente, enquanto setor privado, pode atender iniciativas do setor público? Aí, num avanço um pouquinho maior no tempo, em 2004, na reunião da ONU, o Kofi Annan traz ganha quem se importa, o conceito, né? Então, é ali que surge, de fato, o primeiro conceito, a primeira vez que é falado no termo ESG,
Esse ano, 2024, então, completamos 20 anos, né? O Kofi Annan, ele foi uma grande referência quando a gente fala nas questões de sustentabilidade, e ele lança o termo em 2004, e em 2005 sai o primeiro relatório do Global Compact, né? Então, Who Cares Wins? Então, como é que a gente vai fazer o processo de conexão do mercado? Inicialmente era um grande pedido para o mercado financeiro, depois para o mercado empresarial, agrícola, agropecuário, então foram avançando com o tempo. Inicialmente ele começa com o mercado financeiro, para que a gente possa de fato olhar para as questões ambientais, sociais e de governança. Então, se a gente se importa com o ambiente que a gente vive, se a gente se importa com as pessoas que dividem esse ambiente conosco, pautando de como é que a gente vai efetuar de fato a gestão, ganha quem se importa com esses temas. Então é daí que vem. A pauta da sustentabilidade, lá de 87, quando surge o primeiro conceito, ela vai tendo as evoluções. Então, a gente tem conferências mundiais que acontecem nos anos de 2000 a 2015, anualmente, a gente tem a cúpula do milênio, sempre dentro das assembleias dos ODS. Quem atua na pauta aí há um pouco mais de tempo vai lembrar que a gente começa no início dos anos 2000 com os ODMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Eram os 8 jeitos de mudar o mundo. Para a gente do setor agropecuário, naquele momento, o jeito número 1, né, o objetivo número 1, acabar com a fome e a miséria, onde estava a nossa dedicação principal. Depois, no 8, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Em 2015, quando tem a reunião da ONU, da Assembleia, a gente descobre que, de fato, 8 era muito pouco, se a gente olhasse para todos os desafios que a gente precisava para desenvolver os países de uma forma geral. Aí o Kofi Annan faz uma proposta, então, de avançarmos por 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eles têm essas figuras, né, elas têm várias formas de representação. Eu gosto sempre de começar com essa, que é interconectada, que é um círculo que a gente pode ver, que não tem como eu falar do objetivo 1 sem falar do 5, sem falar do 4, sem falar do 12. Então, de uma maneira geral, eles estão todos interconectados, com um grande diferencial que o Kofi Annan traz, que ele fala que a gente precisa descobrir, desenvolver, praticar e valorizar a habilidade que cada pessoa que atua pela sustentabilidade tem. Então, dentro desse contexto, o que é que a gente traz? A gente traz que a gente quer se desenvolver, a gente tem metas para cumprir até 2030, mas não é de qualquer maneira. Como é que a gente quer fazer isso? É sem deixar ninguém para trás. Então, esse é o grande slogan que surge em 2015 para que a gente possa avançar. Para avançar sem deixar ninguém para trás, a gente precisa de planejamento. Como é que vamos sair, então, de 2015 até 2030, envolvendo todo mundo que precisa ser envolvido, para que a gente possa, de fato, cumprir aquilo que se espera da gente? Para que a gente faça isso, eu sempre trago a figura da Alice. É muito conhecida em todos os lugares, né? A Alice estava no País das Maravilhas e mesmo no País das Maravilhas ela estava um bocado perdida. Então, chega uma hora que ela encontra o gato Cherry, ela diz: que caminho eu devo tomar? Aí o gato pergunta para ela, mas para onde você quer ir? Porque eu preciso saber, né, para onde você quer ir para poder te auxiliar. Ela diz, eu não tenho destino certo, eu estou aqui, não sei exatamente de onde vim e nem para onde vou. Daí o gato diz, bom, então, nesse caso, qualquer caminho serve. Como para a gente, no desenvolvimento sustentável, não é qualquer caminho serve, a gente entende que o ESG, lá desde 2004, ele vem com uma oportunidade. Quando a gente faz encontros presenciais, eu sempre pergunto, né? E é o caso aqui agora, vocês estão nos seus computadores, nos seus trabalhos, para vocês saírem da sua casa e chegarem até aí, e entendo que a maior parte de vocês, assim como eu, colocou um aplicativo, né? A gente usa o aplicativo não só para chegar em lugares que a gente não sabe onde é. Claro que é muito mais valioso quando eu vou para um lugar e não sei onde ir, coloco o aplicativo. Mas mesmo para os lugares onde a gente sabe um caminho que às vezes a gente faz todo dia, a gente costuma pôr, né? Vamos colocar um Google Maps, um Waze, para saber assim, tem congestionamento, dependendo do horário, qual é a melhor rota para eu fazer. Então, a gente precisa desses aplicativos para nos auxiliarem a ser mais assertivos. E entendemos que o ESG, ele surge, então, como essa oportunidade. Como é que eu vou calibrar
o meu GPS para que eu possa, de fato, ter o desenvolvimento sustentável. Para isso, né, para calibrar a informação que a gente coloca, né? Então, quanto mais informação a gente colocar no nosso aplicativo, mais assertivo a gente será. Então, se a gente está em conformidade com os 10 princípios do Pacto Global, então o Pacto Global é criado pela ONU e ele parte do pressuposto que a gente tem que respeitar todas as pessoas, assegurar a participação de todos os indivíduos, eliminar preconceitos, formas de trabalho escravos, combater corrupção, enfim, são princípios da boa administração. E para isso a gente pode alinhar os projetos que vão contribuir, alinhados com os 10 princípios do Pacto Global e atingir o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente começa a olhar, então, o que a minha organização faz para erradicar a pobreza? O que a minha organização faz para promover educação de qualidade? O que a minha organização pode fazer para ter uma indústria inovadora e sustentável? Então, pautado em tudo isso, a gente começa a alinhar. Muitas vezes, quando a gente fala em ESG, a primeira coisa que vem à cabeça do público, da plateia que está conosco é emissão de carbono. Então, vamos falar de ESG, a gente vai falar de economia de baixo carbono, de como é que a gente absorve carbono. Então, o foco está muito voltado para isso. Mas se vocês olharem, eu gosto muito dessa figura, porque ela mostra tudo que está em volta e que impacta diretamente projetos de ESG. Então, relações com a comunidade, a nossa empresa está inserida num grande ambiente sempre. Como é que a gente faz o processo de conscientização interna de quem trabalha conosco todos os dias? Como é que a gente coordena o processo dos resíduos que a nossa empresa gera? Como é que a gente pode promover a identificação e a mitigação de risco? Então, são uma série de fatores para muito além das emissões de carbono. Então, quando a gente olha para o agronegócio especificamente, um estudo da Price da consultoria da Price, detectou que o cenário agora das projeções, né, para 2030, que o cenário é sempre 2030 para estar alinhado com os objetivos do desenvolvimento sustentável, e ele foi feito com a participação direta do Ministério da Agricultura. A produção agrícola brasileira vai crescer até 2030 mais ou menos 20%. Globalmente, a gente precisaria crescer até 2030 para a produção de alimentos, para que a gente possa ter um estágio de segurança alimentar, ou seja, todo mundo vai ter alimento necessário à sua mesa para fazer as suas refeições, a gente precisaria crescer 35%. Para crescer 35% nessa expansão da produção de alimentos, a gente demandaria mais 40% de energia do que a gente tem hoje e mais 50% de água. Quando a gente olha para o nosso cenário, que a gente vai crescer 20%, então talvez o nosso impacto de água e energia não seja tão grande, na verdade a gente vai crescer mais. Por quê? Quando a gente fala de cenário prospectivo, quando a gente olha em projeção de futuro, a gente trabalha com muitas variáveis. Quando foi feito esse estudo lá em 2018, a gente não contava que a gente teria uma pandemia mundial e principalmente a questão das guerras. Ucrânia e Rússia eram grandes players nesse processo da expansão dos 35%. Com esse cenário da guerra que já dura aí há alguns anos, e a gente não pode contar mais com essa expansão nesses dois países, a gente direciona para o Brasil uma grande responsabilidade da expansão. Então, a gente vai precisar, até 2030, olhar sim para todas essas questões de água, energia e tudo que está correlacionado. E a gente entende que, pela ótica da sustentabilidade, quando a gente integra as práticas ESG ao nosso dia a dia, a gente consegue, de fato, avançar para poder cumprir o que se espera da gente em 2030. Ainda, o mesmo estudo da Price mostra que 83% das empresas do setor de agropecuária já têm alguma política ou procedimento de governança. Então, o G da nossa letrinha está muito bem avançado e subsidiado, mas apenas 39% têm uma estratégia clara de projetos de sustentabilidade. Ah, Fábio, mas isso significa o quê? Você está dizendo que a gente não tem? Muito antes, pelo contrário. Nós temos muitos projetos de sustentabilidade, principalmente os que dizem respeito às questões ambientais. O setor agro é o setor que mais preserva. Então, no Brasil, a gente tem uma legislação que é intensa, que é muito firme, dura. Então, a gente cumpre, o produtor cumpre. Então, a gente tem sim os projetos, mas a gente não consegue, de fato, ter a estratégia clara
de compartilhar ou de integrar esses projetos de sustentabilidade. E ainda 47% dos líderes entendem que a gente tem que ter estratégias de divulgação e marketing mais efetivas para que a gente possa compartilhar. Pautado nessas informações e no cenário todo do agro que se desenha, o que a gente entende como um grande desafio quando a gente fala de práticas ESG para o setor da agropecuária? Então, primeiro, a gente precisa defender as qualidades do setor, que são muitas, né? Então, a gente tem, por exemplo, o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que para o produtor preencher esse cadastro, ele precisa de informações muito seguras e estar ali com todas as suas práticas ambientais regularizadas, né? A gente tem uma lei, que é o Código Florestal Brasileiro, que também tem várias prerrogativas que a gente precisa cumprir, mas a gente ainda não consegue defender quais são essas qualidades, como é que a gente tem feito isso? A gente precisa apresentar os resultados em números para o mundo. O Adam falou de alguns números aqui do Paraná, então a nossa economia é basicamente pautada no agro. O Paraná é primeiro produtor e exportador de muitas proteínas, de várias áreas de grãos, então a gente tem, de fato, um impacto significativo para o mundo, mas a gente ainda precisa aprender a compartilhar isso. Nós temos uma crise climática, que a gente precisa agora começar a olhar e entender. O agro não é quem provoca a crise climática. O agro, apesar da crise climática, tem trabalhado e tem conseguido reverter os processos. Teve muita seca num ano, como é que a gente vai lidar com a produção de grãos? Ou como está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, que é uma questão de água em excesso, né? Toda essa emergência que aconteceu voltada pelo excesso de água, excesso de chuva. Então, apesar da crise climática, como é que a gente vai organizar a nossa produção? Uma redução da oferta da mão de obra, a gente tem observado isso nos mais diversos setores, mas no agro ele tem sido bem incisivo, e um perfil de demanda, né? Um grande desafio é como é que a gente vai lidar com esse público que agora está cada vez mais consciente. Mas como a gente é muito otimista e a gente enxerga o copo sempre meio cheio ou bem cheio, a gente entende que para enfrentar esses desafios e prosperar, a gente pode convertê-los em oportunidades. Então, quando eu falo aqui que eu tenho uma grande problemática de um mercado que o perfil de demanda, que é o consumo consciente, eu posso olhar para isso, para a mudança de comportamento do consumidor global. Então, ele tem um outro perfil. Então, ali, apesar de ser um desafio, é uma grande oportunidade. Se eu tiver como comunicar que eu produzo, por exemplo, a questão de que a gente passou no Rio Grande do Sul com o trabalho análogo ao escravo, né? Que foi feito uma averiguação ali e teve problemas imensos. Então, como é que a gente olha para isso? Não, eu preciso começar a comunicar de que maneira eu faço, de que jeito eu faço, com selos, com certificados, porque esse consumidor está atento. Eu não quero consumir vinho de uma empresa que usa lá no seu processo da agricultura trabalho que não seja o adequado. O aumento da produtividade. Se eu tenho um olhar para as práticas de baixo carbono, eu aumento a produtividade e, com isso, posso ganhar em competitividade. Também temos uma grande oportunidade de qualificação para as novas oportunidades. Se eu vejo aqui como desafio que eu tenho redução da oferta de mão de obra, eu posso olhar como oportunidade essa qualificação. Como é que eu preparo as pessoas para novas tecnologias, para novos conceitos, e que essa pessoa possa, de fato, me propiciar acessar mercados mais exigentes. E mercados mais exigentes me trazem melhor remuneração. Eu posso fazer uma melhor gestão da propriedade, reduzindo o uso de insumos. Então, quando eu falo de agroquímicos diminuir, a gente não tem a pretensão de dizer, lá vem de novo o pessoal da área ambiental, né, o Ezinho ali do ESG, a gente ouve muito, lá vem os abraça-árvores, eles vêm de novo com regras claras, que eles querem que a gente, vão apertar mais a gente. Não, não é isso. A gente entende que para algumas situações de produção a gente ainda vai ter, mas a gente pode reduzir. E como é que a gente faz isso? Se a gente tiver tecnologia e tiver uma agricultura voltada para a questão regenerativa, eu consigo diminuir o uso de insumos e, com isso, os custos de produção, maximizando os lucros. Então, a gente tem uma grande oportunidade.
E na prática, quais são as principais métricas e indicadores para o setor da agropecuária? Então, a gente vai falar muito sempre de emissões de carbono, do consumo da água, da biodiversidade, do bem-estar animal, certificações, como eu falei agora. A certificação é eu mostrar para o meu público, eu faço o que eu faço, e aqui está o selo que é certificado por uma organização que veio aqui e comprovou que ambientalmente e socialmente eu atuo de acordo com aquilo que se espera. As relações com a comunidade, então, como é que a gente interage e como é que a gente faz para incluir as pessoas todas, né? Então, como é que a gente pode, de fato, trazer para o setor produtivo a maior diversidade possível. Então, dentro da trilha ambiental, quando a gente olha, né? Então, eu estou falando para vocês aqui a prática das métricas. E para atingir essas métricas, eu dividi em 3 grandes trilhas para compartilhar com vocês. A trilha ambiental é o uso da água. Eu posso diminuir consumo, eu posso entender como é que eu faço de uma outra maneira o processo do descarte de efluentes, como é que eu posso fazer reuso da água, como é que eu posso tratar minas para poder fazer captação. Quando eu falo de biodiversidade, eu posso falar de mapeamento de ativos e impactos ambientais para entender a minha atividade agropecuária consegue preservar quem é originário daquele espaço aonde eu estou. Nós temos os animais, nós temos as plantas que conseguem conviver e coexistir dentro daquele espaço aonde eu tenho a minha produção. Quando eu falo de geração de resíduos, né, eu posso olhar para a produção mais limpa, eu posso entender como é que eu posso descartar adequadamente resíduo perigoso. Então, no caso do agro, por exemplo, nós estamos trabalhando agora dentro da Política Nacional de Logística Reversa com a devolução das embalagens do medicamentos de uso veterinário. Ele é um resíduo que é sensível, porque a gente tem medicação, a gente tem contaminante, a gente tem agulha. Então, como é que no meio rural eu também consigo olhar para isso, para de maneira mais efetiva tratar esses resíduos? Como é que eu posso fazer reciclagem das embalagens que tem? O Paraná, hoje, é referência, por exemplo, no recolhimento das embalagens de agroquímicos. A gente tem 93% de toda a embalagem que é consumida no Paraná, ela é retornada para poder ser reciclada. O uso de energia, então, tanto na redução do consumo quanto nas fontes renováveis. A questão das mudanças climáticas, como eu já falei, apesar das mudanças, como é que a gente vai mapear esses riscos para poder avançar? E a questão da conformidade ambiental. Como é que eu vou, de fato, selecionar toda uma cadeia para poder atuar? Quando a gente fala da trilha social, eu falo da saúde e segurança no trabalho. Então, saúde e segurança passa desde a integridade, mapeamento de riscos, até para olhar os possíveis acidentes e como contorná-los dentro da propriedade rural. A inclusão, a diversidade, a equidade, então que a gente possa ter pessoas com deficiência nas mais diversas faixas etárias. A gente aqui tem um grande desafio, porque o jovem tem evadido, né? Ele sai para estudar e não retorna, então esse é um grande desafio que a gente tem. Até o sistema FAEP-Senar tem um grande problema, um grande programa que se chama Herdeiros do Campo, para apoiar nesse problema, que eles voltem, eles saiam para estudar, mas que eles retornem para a sua propriedade, que a gente possa ter mulheres junto com a sua família nos espaços de decisão, tomando as decisões de como é que a gente pode avançar nas nossas propriedades. As práticas trabalhistas, que são todas legalmente previstas, então aqui a gente nem tem muito como inventar a roda, é tudo dentro daquilo que já está previsto em legislação. Toda a parte dos direitos humanos, né, como a gente falou, como é que a gente cuida para que as pessoas tenham o seu direito respeitado na forma como ela trabalha. O processo de educação e informação, isso aqui é muito importante. Quando a gente fala da trilha social, às vezes a gente pensa muito no depois, né? Como é que eu resolvo os problemas das pessoas que estão atuando na agropecuária? Mas a gente pode pensar no antes. Como é que eu educo? Como é que eu formo? Como é que eu capacito? Como é que eu prevejo que essas pessoas possam se aposentar? Como é que eu faço, de fato, um estímulo grande para que o jovem queiram voltar? E como é que a gente pode trabalhar isso enquanto comunidade dentro dos espaços aonde a gente está inserido?
A governança para o nosso público, o produtor rural é o mais difícil da gente atuar, porque eles não entendem muito qual que é a diferença de governança e gestão. Então, a gente sempre traz dizendo assim, a governança é o olhar para pôr a casa em ordem. Então, se a gente precisa, de fato, começar, quando a gente vai receber uma visita, a gente vai começar a arrumar a casa, então a gente guarda as coisas que estão fora do lugar, a gente vai ver o que a gente precisa limpar primeiro, o que vai demandar mais tempo, como é que a gente vai poder, de fato, o que eu preciso comprar para fazer de comida para receber a visita. Então, é um olhar. A governança é a visita dentro da propriedade que vai fazer uma análise de impacto de tudo que ele tem ali, mapear os seus riscos e entender como é que a gente vai, com ética e integridade, promover o avanço dessas práticas de gestão. Hoje, alinhado à metodologia e essas 3 grandes trilhas que eu comentei com vocês, o que a gente já tem implantado no Brasil para avançar e proporcionar ao produtor rural maior segurança. Então, a gente tem o plano de agricultura de baixa emissão de carbono, carinhosamente apelidado de plano ABC. A gente já está agora no plano ABC+, então a gente já evoluiu da primeira versão do plano. Então, aqui para trazer, quando eu falo de plano agricultura de baixo carbono, eu falo, por exemplo, da integração lavoura, pecuária, floresta. Eu falo de práticas do manejo integrado de pragas, eu falo de plantio direto. Então, são todas as práticas que o nosso agricultor utiliza que diminui a emissão de carbono ao final do seu processo produtivo. Eu tenho a Política Nacional de Biocombustíveis, o Paraná também é referência. Nós estamos completando hoje, ontem, na verdade, dia 22, 7 anos de uma lei que a gente promulgou aqui no Paraná, do incentivo ao biocombustível, né? Como é que a gente avança e incentiva que a gente possa, de fato, por meio da logística reversa, por meio de pensar numa economia circular, como é que eu utilizo o que seria resíduo para poder transformar, usar como matéria-prima na produção de biogás, de biometano. Nós temos o Programa Nacional de Solos do Brasil, o PronaSolos, que existe desde o ano de 2018, então aqui a gente está bem avançado no que diz respeito ao melhor cuidado com os nossos solos. O Programa de Bioinsumos, que foi estabelecido no ano passado, a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, o PSA, então o produtor rural que consegue comprovar que tem uma boa atuação nos serviços ambientais, ele pode ser remunerado por isso. Então, para que ele possa, inclusive, receber o pagamento por esse serviço ambiental, ele tem que estar com o cadastro ambiental regularizado e aprovado. Então, a gente tem feito aqui uma intervenção grande junto ao Estado, aos estados, né? Porque no Brasil todo a gente tem uma dificuldade de fazer a aprovação do CAR, mas a gente tem conjuntamente trabalhado para isso, porque se ele preserva, ele precisa de fato ser remunerado por isso. E temos o Código Florestal Brasileiro, como eu comentei anteriormente, que é um código que ele é bastante atual e muito rigoroso no que diz respeito às áreas de preservação dentro das propriedades. E quando a gente fala, a gente traz as trilhas, a gente fala muito de como é que a gente pode atuar enquanto empresa, de como é que a gente pode atuar enquanto setor. Mas como eu, né? Eu, Fabiana, eu, Adam, cada um de vocês que está conosco aqui hoje, compartilhando um pouquinho de boas práticas, como é que a gente, enquanto cidadão, na nossa vida profissional, a gente pode incorporar as práticas ESG, porque também passa por isso, quando a gente trabalha com as organizações, a gente tem um olhar diferenciado para que as pessoas possam mudar a sua cultura. Eu sempre digo, a pessoa me diz, qual é que é o maior desafio na tua visão do ESG? Eu trouxe vários ali que é do setor agro, mas o maior desafio do ESG é a mudança de cultura, porque a gente tem não sei se o Adam já ouviu a música, mas nós temos uma música aqui no Brasil, que é a música da Gabriela, Adam, que diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Os brasileiros têm muita familiaridade com essa música e eu brinco que a gente tem que deixar de ter a síndrome de Gabriela. Por que você faz isso? Porque eu sempre fiz assim. Então, já fez assim, mas agora não precisa fazer mais. Vamos deixar a síndrome da Gabriela de lado e vamos avançar para que a gente possa, de fato, ter essa mudança de cultura. E como é que a gente muda a cultura?
educando. Então, a gente precisa, de fato, agir com ética e integridade em tudo aquilo que a gente faz. A gente precisa questionar quando dentro das nossas organizações a gente entender que algumas práticas são duvidosas. Então, se existe uma maneira mais assertiva de fazer, por que não? A gente precisa buscar conhecimento sobre práticas afins, né? Então, o que que eu posso fazer enquanto profissional para avançar nessa temática? Que é um pouco do que vocês que estão aqui hoje estão buscando. Como é que eu posso melhorar a minha atuação todos os dias? Uma coisa que é bem significativa e que a gente pode levar não só para a vida profissional, mas para a nossa vida pessoal, qual é a quantidade de resíduo que eu produzo, né? Quando eu falo das práticas de olhar para os R's, né? O reuso, a reciclagem. O primeiro R que vem é o repensar. A gente precisa repensar aquilo que a gente compra. Será que a gente precisa de fato de tudo aquilo que a gente adquire? E se a gente precisa, qual é o destino depois que a gente dá, né? A gente procura, de fato, na nossa prática diária, olhar para isso? Quando a gente pode, será que a gente usa meio de transporte sustentável? Eu aqui em Curitiba trabalho no centro e moro no centro. Então, eu venho trabalhar a pé, não venho quando chove. Curitiba tem colaborado muito conosco nos últimos tempos, porque antes era uma capital, a capital mais chuvosa, a gente tinha mais dias cinzentos do que Londres, né, Adam? Para você não sentir saudades, em Curitiba a gente sempre tinha mais, mas com todo o processo do impacto tem mudado. Então, será que eu consigo vir a pé? Se eu não posso vir a pé, será que eu posso ir de bicicleta? Ou posso usar transporte coletivo? Será que eu economizo e reaproveito água dentro das minhas atividades diárias? Será que posso fazer trabalho voluntário? Algumas organizações têm colocado, inclusive, horas do dia. Então, se a gente trabalha 40 horas semanais, você pode disponibilizar das suas 40 horas semanais, você pode disponibilizar 1 hora, que é por conta da empresa. Você pode sair para fazer o seu trabalho voluntário, que isso conta nas métricas das práticas dentro da letrinha do S no ESG. A gente precisa combater preconceitos, não basta que a gente não seja preconceituoso, a gente precisa de fato alinhar para que o preconceito não exista dentro da nossa comunidade. Praticar o consumo consciente, então como é que a gente avança, né, dentro dessa sociedade que está muito fortemente pautada pelo consumo, para a gente ter um olhar diferenciado. E eu até coloquei ali num destaque em letras maiúsculas o educar sempre. Se educar e educar ao próximo que convive conosco. E eu gostaria de deixar, para finalizar, uma frase do Einstein, como o Adam disse ali, né, a minha área de formação é toda na área da ciência. Eu brinco que eu fui química um dia, minha formação inicial de base é química, mas eu trabalho com ciência há muitos anos e a gente acaba sendo muito sistemático e a gente precisa, de fato, às vezes parar, recuar e olhar e dizer assim, não posso estar tão dentro das minhas caixinhas, porque não basta ensinar o homem uma especialidade. Senão a gente é apenas uma máquina utilizável e não consegue desenvolver a personalidade que a gente nasceu, que cada um de nós recebeu quando veio a esse mundo. A gente precisa adquirir sentimento e senso prático de tudo aquilo que a gente acredita, né? E transformar no que é belo e no que é moralmente correto. Então, o ISD é basicamente isso, que a gente possa olhar para tudo aquilo que a gente sabe fazer e priorizar que a gente possa, de fato, adequá-lo para que a nossa prática nos propicie viver bem e que propicie a comunidade que está ao nosso entorno o mesmo sentimento de que ele tem as mesmas condições e oportunidades. Eu vou depois encaminhar para o pessoal a minha apresentação, que pode compartilhar com quem tiver interesse, mas aqui estão os meus contatos, o meu e-mail profissional e particular e o meu contato de WhatsApp. Mais uma vez agradeço e estou à disposição para nossa interação. Muito obrigada, Fabiana. Super interessante. Eu acho que você conseguiu trazer um panorama do tema de forma bem resumida e rica. Podemos fazer e pensar em muitos desdobramentos depois nesses temas relacionados. Então, watch this space. Eu acho que você mostrou a citação do Einstein lá. Eu acho que o outro, a citação dele, né, que eu acho que cabe aqui, que é pertinente, é que a gente não pode continuar fazendo a mesma coisa e esperando resultados diferentes.
E só rapidinho, eu também realmente não tinha escutado aquela música, mas pode deixar que eu vou colocar no meu to-listen list. Bom, apenas um parênteses antes de dar um kickoff na Q&A aqui. Eu gosto muito desse tema. Inclusive, tinha montado um estudo no ano passado sobre as oportunidades no Brasil na economia verde e realmente o Brasil pode se posicionar cada vez mais como um green superpower. Eu modelei, estimei que no universo mais amplo dessa economia verde e sustentabilidade, pode ser gerado 1,3 trilhões em oportunidades até 2030, em segmentos como você bem colocou, né? Mercado de carbono, agro-sustentável, hidrogênio verde, bioenergia, energia renovável, aí também mineração verde. Ou seja, as oportunidades são bem grandes na prática, né? Não é só conversa, e tem muita oportunidade também para fortalecer relações como o UK, né? Em termos de investimento, troca de tecnologia e parcerias. Por isso que o webinar é bem pertinente e traz muito food for thought para o nosso público. Agora, as perguntas. Por favor, pessoal, fique à vontade de enviar perguntas no chat, lembrando-se a identificar antes. Mas enquanto isso, eu vou aproveitar aqui e dar um kick-off na Q&A. Fabiana, começando aqui. Eu vou bancar o papel de advogado de diabo aqui só para um momento. E você tocou bem nisso no início da sua fala, mas só para fazer um drill down, tá? Então, vamos lá que você diria, como você responderia para pessoas que falam que ESG, temas relacionados, são uma espécie de apenas greenwashing, sinalização de virtude, que na prática só vai aumentar a regulamentação e impostos, tá? Ou seja, onde eu quero chegar aqui? Qual é o impacto econômico real da adaptação de práticas de sustentabilidade especialmente para pequeno produtor rural, tá? Qual é o impacto? Tem um impacto positivo mesmo, em termos de saúde financeira, saúde operacional das empresas? Tem sim. E para isso nada melhor que exemplos, né, Adam? Então, assim, e eu passo por isso todo dia, tá? Então, como eu trabalho com o produtor rural, nós temos esse questionamento. Mas o que que isso vai me acrescentar? Então, tem um caso que a gente tem acompanhado bem de perto, que a gente apoiou a implementação das práticas, que é aqui na região de Carambeí. Carambeí fica na região dos Campos Gerais, aqui do Paraná. Dá uns 120 quilômetros, acho que é aqui de Curitiba. E nós temos produtores de cevada nessa região. E eles fornecem, já há algum tempo para uma grande empresa cervejeira que tem aqui na região, a cevada. Há uns 3 anos, a empresa cervejeira procurou esses produtores rurais dizendo, olha, a gente precisa de certificação para o mercado que a gente exporta, e essa certificação, ela precisa, então, ser, para a gente ter a certificação, toda a nossa cadeia produtiva tem que ter. Então, eu preciso que vocês comecem a olhar para algumas questões. Então, desde a questão de energia, que precisaria ter energia solar na propriedade, comprovação de tratamento de resíduos, tudo isso, até a qualidade do grão. Então, como é que a gente olha para isso? Fizemos várias propostas, energia solar, tivemos a questão, então, da gestão dos resíduos e trouxemos a integração da lavoura com a floresta. Ele plantou no mesmo espaço, ele pegou um talhão, que daí era uma regular, só a cevada, e no outro talhão integrado com o plantio de árvores, tá? Uma árvore específica ali que foi acordada pela região. Aí, quando começa a fazer a mensuração de tudo isso, a área que estava integrada, que é uma prática ISD, né? A integração lavoura-floresta, ele aumentou em 29% a tonelada por hectare produzido. E além do aumento da produtividade, o que foi observado, Ada? No talhão que não tinha integração, a qualidade dos grãos, porque foi um ano que também a gente teve um processo de uma seca muito grande, não servia para o padrão de qualidade da cervejeira. Então, ele foi todo destinado para fazer ração animal. E o grão que estava no processo de integração, 100% foi absorvido pela cervejeira, com um aumento do valor inicial do ano anterior, que ele vendia, de 17%. Então, o produtor teve um ganho, além de aumentar a produtividade na mesma área, ele teve um ganho significativo no valor pago por esses grãos que estavam dentro da conformidade e comprovados, então, com as práticas ESG.
Esse é um dos casos que a gente tem, né? Então, comprovadamente, a gente tem redução do uso de. Então, se você usa, por exemplo, para fazer adubação, adubo orgânico que vem de cama de frango, né? A gente tem um caso de uma empresa que faz pellets de adubo de cama de frango. Esses pellets, o que antes eles precisavam fazer 3 ciclos de adubação, eles estão fazendo 2 agora. Então, reduz o insumo, o que aumenta potencialmente a redução dos custos de produção, né? Então, a gente já tem a mensuração disso. Não, legal. E só pegando esse gancho, então você comentou, né, no início da sua fala, sobre a visão histórica, né, que surgiu desde o século XX. Então, agora que está muito mais forte, muito mais na moda, mas muito mais sendo discutido, você acha que um dos drives é justamente isso? Ou seja, tipo, saiu de uma visão meio conceitual, acadêmico, teórico, agora empresas estão percebendo que realmente pode gerar valor econômico, pode maximizar a riqueza da acionista. Você acha que isso está relacionado? Com certeza. Até porque quando a gente falava assim antes dos ODSs, né? Lá naquela linha histórica, a gente começou a falar dos ODSs em 2015 e parecia uma coisa tão distante assim, né? Ah, isso é uma coisa de quem está na academia, é uma coisa de quem trabalha com sustentabilidade. Era muito longe, né? Os ODS. Hoje, se você, em diversas empresas que a gente vai, propriedades que a gente acompanha, a pessoa sabe exatamente qual ODS que aquela prática que ele desenvolve vai influenciar. O governo do estado do Paraná, por exemplo, como você falou, a gente é considerado hoje um dos estados mais sustentáveis, né? A gente tem, inclusive, todo o planejamento plurianual, né, o PPA do estado, ele é feito pautado nos ODS. Cada projeto que o governo do estado apresenta, ele tem que elencar no seu PPA qual é o ODS que vai atingir. E como o governo tem interface com os mais diversos setores produtivos, ele tem que dizer depois, olha, para isso aqui a gente vai fazer isso, isso e isso que vai colaborar com o ODS e tal. Então, o programa de compra direta, que chama, que, né, que é o programa de aquisição de alimentos orgânicos. Então, o governo incentiva o aumento da produção orgânica, a certificação, e depois o próprio governo compra esse alimento que foi produzido de forma orgânica e que tem como comprovar, para merenda escolar e para entidades, então, que atuam, entidades do terceiro setor que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a gente começa a ter, Adam, essa conexão. Então, eu tenho a teoria, ok, é bacana, mas como é que eu integro isso na cadeia toda, né? Então, partindo do poder público, passando pelo setor privado e atingindo de fato a comunidade. Quando eu falo de sem deixar ninguém para trás, é isso. Eu tenho uma política pública que mobiliza o setor privado e que vai apoiar quem mais precisa lá na outra ponta. Legal. E você também comentou sobre as tendências desse segmento, e especificamente os desafios de ESG no agro, tá? Você acha que, duas perguntas, né, disso. Você acha que os desafios são os mesmos para os grandes grupos econômicos e também as empresas pequenas? E o segundo pergunta relacionada, como você acha que tecnologia pode ajudar a superar esses desafios? Os desafios são diferentes. Os desafios eles vão de acordo com o grau da maturidade que cada produtor tem, né? Então, a tecnologia, sim, tanto para o pequeno quanto para o grande, eu acho que não tem como a gente falar de incorporação de práticas mais sustentáveis, né? Da gente olhar para o social e para o ambiental sem olhar para a tecnologia. Um exemplo que eu dou sempre é o drone. A gente tem, né, o sistema FAEP, que congrega os sindicatos, faz todo o processo de atendimento para a qualificação do produtor rural. A gente tem em catálogo mais de 300 cursos que são de formação do produtor rural. Hoje, o curso mais demandado é qual? Drone. Então, como é que eu me qualifico para poder fazer a operação de drone para minha propriedade? E o drone, ele é uma tecnologia para o setor do agro, principalmente para o pequeno, que é muito valiosa. Eu não preciso nem ter o drone, eu não preciso comprar. Já tem empresas que fornecem o aluguel de horas, né? E com o drone eu consigo fazer a aplicação direcionada, então eu diminuo o uso do insumo, eu consigo usar para fazer as imagens, para saber exatamente aonde tem um problema. Tem algumas evoluções agora que, inclusive, quando eu falo de manejo integrado de praga, que o drone passa e ele consegue, pelo sensor infravermelho, monitorar em qual parte
do meu plantio ali, em qual parte da minha propriedade eu preciso colocar o defensivo e qual parte que não precisa. Então, eu não preciso mais passar na propriedade toda. Eu faço a aplicação de acordo com onde está, né? Quando a gente fala, por exemplo, da mudança climática, a tecnologia consegue prever com uma certa antecedência hoje como é que o produtor vai precisar olhar para a chuva, né? Num prazo ainda que curto, não é um prazo tão longo, mas a gente tem um aplicativo do sistema FAEP para subsidiar o produtor que ele consegue ir monitorando a previsão do tempo. Então, a gente tem a questão da rastreabilidade, né? Que para o grande é um grande desafio e para o pequeno maior ainda. Então, como é que eu consigo monitorar de dentro da porteira, como a gente fala, né? O que a gente está fazendo ali, até chegar no mercado consumidor, que tudo aquilo de fato seguiu o que eu disse que seguiu. Então, rastreabilidade é outra tecnologia que é super importante. E quando a gente observa isso, a gente tem trazido, se vocês derem um Google aí, vocês vão ver que vai aparecer muita coisa, os hackathons, né? Os hackathons que antes eram só para indústria, para quem atuava já dentro do setor de TI, hoje tem vários hackathons voltados para o setor do agro. Então, como é que eu consigo trazer estudantes que possam pensar e ter startups que olhem para essas tecnologias que são necessárias para o desenvolvimento do nosso setor? Legal. E continuando nesse tema, tanto dado esses desafios, como você avalia as oportunidades específicas para buscar fomentar as parcerias internacionais, tanto no lado institucional quanto comerciais? Onde você acha que, com base nesses desafios, pode gerar bons negócios e boas parcerias também para fortalecer a adaptação de ESG no sector? Esse é um grande desafio, até para a gente enquanto federação. A gente precisa, de fato, comunicar, né? Nós estivemos, a Confederação Nacional da Agricultura, a qual a FAEP está vinculada, nós estivemos, no final do ano passado, participando do evento da COP, né? Que discute todas essas questões das adaptações, de como é que a gente vai fazer o processo dessa migração para uma agricultura mais regenerativa. E o que a gente observa lá? O desafio de comunicar, Ada. Eu acho que para internacionalizar, a gente precisa de fato melhorar a comunicação. Como é que eu compartilho? Teve um evento ontem em Brasília, que foi conduzido no Senado, para falar sobre as regras, né? Então, a gente tem aqui regras que são muito mais rígidas do que tem na comunidade europeia, do que tem nos Estados Unidos, que a gente já segue, já cumpre há pelo menos 10 anos, mas a gente não consegue compartilhar isso. Então, eu acho que o grande desafio de que a gente cumpre, de como é que a gente avança, de que a gente tem as áreas de preservação dentro das nossas propriedades, que o Paraná, por exemplo, em 10 anos, aumentou em 0,5% a área agricultável, mas em contrapartida aumentou em quase 15% a produtividade. Então, isso é feito pelo quê? Pelo uso de tecnologia, pela melhoria de produtividade, né? Então, como é que a gente avança dentro de um processo a gente não precisa expandir a área, porque às vezes até a gente não tem área para expandir, mas como é que a gente avança? É por meio de parceria. Né? Como é que as instituições que já estão avançadas nisso podem nos apoiar nesse contexto? Não, perfeito. Você trouxe um bom ponto que, na verdade, seria a minha última pergunta aqui. É sobre, em alguns aspectos, né, nesse tema agro, o Brasil tem um bad press, né, no mundo, em termos de florescimento, exploração madeireira, legal, né, mas, por exemplo, o Brasil está avançando bem, né, como você bem colocou, as regras, adaptação, em termos de estatísticas também, eu acho que uma estatística que sempre tive na cabeça, espero que está ainda assertiva, que o Brasil tem perto de que 6% das terras emersas do globo, mas que é 12, 15% das áreas preservadas, né? Então, acho que 2/3 do país é coberto por áreas verdes, né? Que é o maior, corresponde à maior área de proteção ambiental no mundo, né? Então, além de outras coisas positivas que você bem colocou. Então, eu acho que melhorar essa comunicação é importante para ajudar a fomentar as relações comerciais e institucionais, né? Conduzir que o Brasil, falar sobre o que o Brasil tem feito, eu acho que isso vai ajudar bastante. Números mais efetivos, né? Até porque quando a gente olha, por exemplo, esses dias a gente estava tentando fazer uma consolidação dos indicadores do ODS 2, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável. E a gente sabe que tem muitos projetos nas mais diversas instituições, mas eu ainda não tenho, por exemplo, uma base de dados
que eu consiga acessar essa única base e monitorar esses indicadores. Então, acho que para a gente poder avançar nas relações internacionais e criar parcerias institucionais, a gente precisa, de fato, de números, de consolidação de dados, né? Esse é um grande desafio que a gente tem. Perfeito. Bom, então, pessoal, a gente está encaminhando para o encerramento do webinar. Antes de fazer o encerramento, Fabiana, gostaria de passar a palavra para você, só para palavras finais. Então, agradeço mais uma vez. Quero me colocar à disposição para que vocês entenderem que é possível que a gente possa até particular, né, com outras instituições, com empresas paranaenses que vocês tenham interesse em interagir. O nosso papel é esse, é de construir pontes. Eu falo que o ESG é, acima de tudo, a prática da construção de pontes, que a gente possa somar com quem está do lado para poder todo mundo melhorar e crescer juntos. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Fabiana. Meu agradecimento especial à nossa palestrante brilhante hoje. Foi uma conversa fantástica e ficamos super felizes com sua presença. Eu também agradeço aos meus colegas da Câmara pela organização do evento de hoje. A gravação desse evento ficará disponível no canal de BritChamp no YouTube e convidamos a todos compartilhar o link com seus contatos. A agenda com os próximos eventos da Câmara também está disponível no site www.britchamp.com.br. Mais uma vez, eu agradeço a todos que estão nos acompanhando hoje. Desejo um excelente resto do dia. Obrigado. Obrigada.